Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando o bate-papo de abertura desta segunda-feira, dia 20 de maio de 2013. Quem está falando aqui é o Ronaldo TG. Como todos já sabem, o Collor está de férias aí essa semana e o pessoal da Directa me pediu para substituí-lo, como normalmente tem acontecido aí nas últimas vezes que o Collor saiu de férias. Para quem já me conhece também já percebeu que eu estou um pouco rouco hoje, então eu vou economizar um pouco nas palavras. Se alguém estiver ouvindo, quem estiver aí assistindo o chat puder me dar um retorno se o som tá bom, se tá tudo em ordem, eu agradeço qualquer retorno de vocês. Valeu, Eli, obrigado. Então, como eu sempre começo, né, eu apresento o chat o bate-papo de análise quantitativa, de estratégia quantitativa às quartas-feiras, e eu sempre bato um papo antes. Excepcionalmente hoje eu vou deixar a tela aí no gráfico, porque eu estou fazendo de casa aqui, então a internet não é tão boa quanto a do escritório, então para não sobrecarregar vocês também eu vou deixar direto aí no gráfico. O comentário aí da semana é que tem muita empresa boa que as cotações estão subindo, tem muita empresa boa que as cotações estão caindo, tem muita empresa ruim que a cotação está subindo, tem muita empresa ruim que a situação a cotação está caindo. Por empresa boa e empresa ruim, entenda-se também o cenário econômico ou o mercado em que ela está inserido, né, está num bom momento ou está num mau momento. Não é necessariamente só em relação à empresa. Então, aquela nossa filosofia financeira de botequim que eu sempre costumo fazer nos chats, eu já venho repetindo isso há alguns meses, eu acho, né? Eu sempre lembro. Então a filosofia de hoje é patrocinada por seleção de ações, né? Seleção dos papéis que está operando, e para fazer essa seleção ter critérios, né? Sempre estabelecer os critérios aí que a gente opera. O FLI está confirmando que o som tá bom, o Lunardi, enfim, está desejando bom dia a todos, e o Colmeia também, bom dia a todos, bom dia Colmeia, sejam bem-vindos. Sintam-se à vontade para fazer comentários, eu costumo falar demais, para quem já me conhece, excepcionalmente, quando eu faço essa substituição do Collor aqui nessas situações, eu tento focar um pouco mais em análise técnica e tento substituir o Collor à altura, mas eu não sou analista técnico, eu não sou assim, acho que não tem nada ligado aquilo, Nádia, mas enfim, deve estar na hora do abertura, então vamos tentar restabelecer. Mas voltando ao que eu estava falando, eu não sou analista técnico clássico aí, eu não sei nome de candle, eu não sei nome de formação de candle, minha especialidade aí seria as estratégias mesmo, alguns setups ou alguma coisa do gênero assim. Então vocês me perdoem se eu citar alguma coisa errada, se eu falar alguma coisa errada, sinta-se à vontade para me corrigir aí, porque eu sou mais da estatística e da estratégia. Então, mas eu acho que não vai ser uma grande perda, e assim, quando o Collor voltar, dá para vocês falarem que vocês ficaram com saudades dele e tal. Eu não tenho nenhum programa aberto aqui que pode estar causando algum problema de travamento, mas vamos. O Marcos está falando para se desculpar se é uma atualização. Não é desculpa não, eu estou falando que às vezes o pessoal espera alguns nomes, algum nome de coisa, e eu sei muito pouco sobre isso. Mas
Então vamos parar de se desculpar e já vamos direto aí para a telinha aqui. Então, se tiver o gráfico tiver muito pequeno, vocês dão um zoom aí no navegador de vocês, aí o gráfico fica melhor, que o meu computador tem uma resolução de tela um pouco diferente aí do que eu uso. Vou tentar aumentar aqui. Esse é o gráfico do Ibovespa, né? Já tinha comentado na semana passada no chat de estratégias quantitativas. Aparentemente achou um fundo lá nos 52,300 e alguma coisa, né? Que de mínima de 52,391 de mínima, e em fechamento 52,880. Aqui então seria o último fundo principal do Ibovespa. Fez um dia de correção aqui, aparentemente depois dessa perna de baixa aqui, fazendo um cabeça-ombro invertido aqui, confirmando no curto prazo, confirmando o cruzamento de média curta com a média mais longa, com a média de 5 com a média de 21, mas saindo de uma situação de queda para uma situação mais lateral, nada que indique muito otimismo. No caso, né, do OBV aqui, já temos uma linha ascendente no OBV aqui, né, desde o fundo, até já tem uma divergência de fundo no OBV aqui, né? Então, apanhando do Shark para variar. Já tem essa linha ascendente aqui no OBV, uma divergência de fundos, que nem o pessoal costuma dizer, aparentemente formando um cabeça-ombro invertido, que é no final de uma tendência de queda. Não é uma tendência tão longa assim, mas é uma quedinha. A situação só ficaria diferente, ficaria melhor lá na superação dos 56.300, isso com um prazo curto, mas não no curtíssimo, para o Ibovespa. Atualmente, hoje, nesse exato momento, olhando aqui no Yahoo, o Dow Jones caindo 0,10, 0,12, Dow Jones, Nasdaq e o SP futuro caindo muito pouco, uma leve queda. Futuro do Ibovespa, vamos olhar aqui no nosso gráfico só, né, pronto, tem que mudar aqui, desculpa pessoal. O futuro do Ibovespa caindo 0,2 também, então indicando aí uma abertura um pouco mais negativa, pouco negativa, né, para a abertura do Ibovespa. 0,2 anuais, daí pode ser na hora de abrir pode reverter fácil, então não tem muito o que fazer não tem muito o que esperar abrir e ser reativo como sempre. Eu estava lendo em revistas aí, época, Exame, pessoal falando que o Ibovespa, assim como o Dow Jones, está sendo muito pouco representativo pro mercado brasileiro, e que a maioria dos gestores e a maioria das pessoas sérias do mercado já estão usando ou o IBRA ou o IBRX, né, o IBR100, IBR50 como comparativo, que o Ibovespa não serve, não tem sido um bom comparativo, a não ser para gestores e empresas que querem aparecer, porque está sendo muito fácil bater Ibovespa. Por isso que eu fiz o comentário sobre a seleção de ativos, aí, a seleção de papéis. Mas era só um comentário, era só justificando o comentário aí. Então aí, o Ibovespa é isso aí. Se a gente olhar num prazo um pouco mais longo, o Ibovespa vem fazendo uma simetria bem interessante, né? Então a gente estaria mais ou menos do lado de cá, mas a gente estaria nessa fase aqui da simetria. Então a qualquer momento aí a superação daquele 57 e tanto que eu falei poderia chamar a simetria invertida aqui, levando o índice lá para os 69 mil pontos novamente, né? Só para fazer uma análise, fazer um comentário de mais longo prazo aí, né? A gente tem um eixo simétrico mais ou menos aqui, né? E podendo indicar, lógico que não vai ser direto, né? Tem aí essa barreira dos 63.500 pontos aproximadamente, aí 63 mil, né? Vamos deixar bonitinho aqui, isso aí, 63.500 pontos, que pode servir de base para um movimento mais amplo, mas o objetivo
né, na superação daquele 56 que eu falei ali, é o objetivo primeiro 63, depois lá um 69. Deixando a coisa mais para o curto prazo, né, a gente tem o 56, 57 que eu falei, depois uma leve parada aqui no 59, 59 uns quebrados, 59,5 e depois lá no topinho de 63. Essa é a situação do Ibovespa, como o pessoal já está também acostumado comigo, no caso do Ibovespa eu uso mais o ABV para índice, para ações mais líquidas eu gosto mais do ABV, para ações menos líquidas eu gosto mais do acumulação. Dá uma olhada, ver se tem alguma pergunta aqui. O Comé está falando que o Bovespa é o mico da bolsa. Né? É o método de cálculo, né? Assim, é um dos poucos índices do mundo que é calculado por participação e não por valor de mercado. Daí tá complicado. O Marcos está falando: o índice Bovespa tem o futuro negociado. É só essa importância, nada mais. Também concordo. Também é o jeito de cálculo, né? E o problema não é que é um mau índice. O problema é que é facinho de bater o Ibovespa, né? Eu falo, vou dar uma desculpa só, né? Como é que pode uma OGX ter mais peso no Ibovespa do que uma Ambev? A Ambev tem valor de mercado de 200 bilhões de dólares, e a OGX vale uns 10. Só que ela no índice ela representa 5% e a Ambev representa 2%. Né? Não dá para, realmente não tem muito sentido, né? Mas é método de cálculo, etc. Talvez tivesse ter alguma alternativa. O problema é que tem alternativa, né? A gente tem alternativa, simplesmente é o mais usado, que nem falar do Dow Jones aí. O Dow Jones tem um valor histórico, tem uma base histórica, mas ele não representa mais, né? Não dá para leitura do mercado. O Herbert está perguntando: qual é o setor mais promissor para este ano? Nossa, Herbert, se eu soubesse, juro que eu falaria. Eu acho que, como eu disse no começo, existem setores que eram promissores, mas o controlador, mais conhecido como governo, interferiu e ferrou tudo, né? Como tudo que o governo põe a mão. Não estou fazendo juízo do valor, simplesmente não é partido nem nada, simplesmente a maioria das coisas que o governo põe a mão acaba estragando um pouco, né? Normalmente o governo é um péssimo gestor, né? Como a gente já descobriu isso ao longo de muito tempo, mas enfim, eu acho que mesmo dentro, nem dentro de setor, existem setores bons que tem empresas muito ruins. Então, na verdade, no fundo, a questão é a avaliação de empresa, avaliação de conjuntura econômica e tal. O Paulo: qual é o melhor setor para se defender da inflação? Olha, talvez banco, né? Geralmente banco ganha bastante com inflação. Eu acho que não tem setor para defender de inflação, né? Você tem o investimento que te defende de inflação. Você pode fazer o balanceamento, que o Roxo sempre comenta aí, comprar algum título do Tesouro, meio lastreado em inflação, né? Acho que é o NTNB, se não me engano. Mas enfim, é o seu investimento. E tem empresas, a questão de... quando você faz uma análise de empresa, né, compra uma empresa de crescimento ou compra empresa de valor. Fazendo a minha analogia que eu uso lá no chat de estratégias quantitativas, ou você compra um retorno à média ou você compra um rompimento. Empresa de valor é aquela história do Buffett, do Benjamin Graham, que é você comprar uma boa empresa que está subvalorizada, que caiu muito, enfim, você compra uma boa empresa que está fora de preço por algum motivo momentaneamente. Então isso é comprar valor. Comprar crescimento é você comprar uma empresa que o mercado ou os analistas ou quem quer que seja ainda não descobriram o valor dela, e ela tem tudo para subir, ou porque está num setor interessante, ou porque é uma empresa bem gerida e o pessoal ainda não descobriu isso, né? Ou está descobrindo aos poucos, enfim. Essa é a entrevista. O Comé está falando
A educação continua sendo bom desde o ano passado, exemplo CROT 3. A gente dá uma olhada aqui no gráfico depois para dar uma comentada nisso. Realmente, educação tem sido bom, mas será que já não passou do tempo? Eu gosto de olhar gráfico para ver isso, né? No fundo, é a gente sempre descobrir o que está caro e o que está barato. Tem gente que usa gráfico, tem gente que usa balanço de empresa. Então, é só uma questão, no fundo, né, no cerne da questão é saber se está caro ou se está barato. Para quem usa num curto prazo gráfico, né, para quem usa num prazo um pouco mais longo, você pode ser um gráfico no prazo um pouco mais longo, ou analisar o balanço da empresa e analisar a perspectiva de setor. Né, não tem muito o que sair. Caso eu soubesse qual é o setor mais promissor ou qual o setor que está melhor para se defender da inflação, assim, o que se defende da inflação é o seu investimento, a escolha de investimento, balanceamento, saber dosar bem as coisas e, infelizmente, saber selecionar, saber escolher. É isso. Então, já que o Colmeia citou na Croton, vamos dar uma olhada também, vamos dar uma fuçadinha só para ver se o Colmeia tem razão. Brincadeira, Colmeia, só para dar aquela enchição de saco de sempre, né? Vamos. Bem, se esse gráfico estiver certo, que eu duvido, porque a Croton era 11 e agora mudou, né? Mas não tem problema, eu vou abrir aqui o outro programinha que eu sempre uso, como vocês sabem, e a gente vê a Croton, que deve estar mais bonitinha aqui, já deve estar. Essa daqui é a Croton, né? Mais de longo prazo aí, para quem não estiver vendo. Então, desde a Croton aqui já teria dado uma bela compra de rompimento lá no começo de 2012, né? Desde 20 de janeiro de 2012 já rompeu um fundinho aqui. Para quem esperou mais, pode ser até no começo de fevereiro, mas o fato é que desde o rompimento aqui do fundo do começo de 2012 ela já subiu meros 220% em pouco mais de um ano, aí, 1 ano e 2, 3 meses, né? E ao longo desse caminho da Croton aqui, da Croton, sei lá, ela já deu no mínimo uns 10 pontos de entrada. Isso é um gráfico diário da Croton. Então quem entrou em Croton já era para ter entrado. Ó, aqui o primeiro ponto nítido, né, de entrada foi aqui, mas ela ficou bastante tempo de lado. Depois aqui ela rompeu uma congestão de fundo, já rompeu a média de 200 aqui embaixo, né, que também já é outro sinal positivo. E desde então que ela teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui teve um de retorno à média, vamos contar 8, mas fez um pivôzinho aqui 9, de novo cutucou a banda de Bollinger 10, rompeu aqui 11, bateu da banda de Bollinger 12, ou seja, já contei assim uma dúzia de entradas, tanto de rompimento quanto de retorno à média. Nem vou contar as saídas para não ficar repetitivo. Então no caso da Croton aí, poxa, fala sério, quem tinha que entrar em Croton já entrou faz 1 ano e pouco, no mínimo, né? Então não é desculpa aí para não ter, não vi, não quer dizer, só pra gente olhar. O J. Barros falando, para saber qual empresa promete, tem que analisar os fundamentos, análise fundamentalista. Eu acho que a análise também não resolve tudo, né? Porque você faz tem um monte de empresa que tem alguns belos números e ou está num setor ruim, ou como eu disse, o governo põe a mão no setor e ferra tudo. Mas com certeza saber ler um balanço de empresa, né? Porque o balanço da empresa é o check-up dela, saber como ela está, né? A saúde da empresa. E no caso da empresa ser bem administrada, é só ver a seriedade, tentar entrar em contato com relação com o investidor e ver como você é tratado. Se a empresa não consegue te tratar direito, né? Imagina como é que eles fazem com a empresa. Mas eu não gosto concordo com o J. Basso, mas eu não gosto de coisas muito absolutas, assim, do tipo, tem que analisar os fundamentos. Sim, tem que analisar os fundamentos, mas também não diz tudo, porque balanços são falsificados, né? Os caras dão balão e balanço. Então é bom ficar sempre com o pé atrás. Agora, sem dúvida nenhuma, existem muitas empresas boas
E tem empresas boas que ainda não estão precificadas, como eu disse no começo, o segredo é garimpar. O Herbert, o J. Barros falando, exemplo de empresa mal administrada, Eletrobras. Tem várias, né? Tem várias empresas mal administradas aí, tem algumas empresas que estão sendo penalizadas por situação, né, de cenário econômico ou setor que elas estão inseridas. Eu gosto muito de fazer uma comparação de um índice setorial com a ação da empresa, né? Então você olha o setor de construção e compara com cada ação do setor, o que compõe o índice. Isso é uma análise bem interessante, é uma maneira bem interessante de analisar. Só que existe aquela velha dicotomia, vou usar a palavra difícil hoje, existe aquela velha dicotomia assim: aquela empresa não subiu porque ela está barata ou porque ela é ruim, né? Aquela empresa está muito abaixo do índice, vai ter um retorno à média, ela vai em direção ao índice, o índice vai em direção a ela. É sempre essa o cerne aí da história, né? É muito difícil a gente decidir ou saber escolher se a empresa está barata porque está barata ou se está barata porque ela está sendo mal administrada. Mas das pessoas que eu conheço, que são sérias, que fazem análise fundamentalista, eles são muito diretos assim: essa empresa é boa, essa empresa é ruim, ou essa empresa é bem administrada, essa empresa é mal administrada, ou essa empresa está numa época boa, está numa situação boa, está num momento bom, está num cenário bom, e essa não. O Herbert pergunta: agora é um bom momento para investir em Natura? Vamos dar uma olhada, não tem problema. Nato 3. Natura, até onde eu saiba, é uma empresa bem administrada. Não sou especialista, mas aparentemente, né, é uma empresa bem administrada. A Natura, depois de uma perna de queda aqui desde o começo do ano, como todo o Ibovespa, saiu lá dos 58,60 e chegou a bater os 47, ou seja, caiu 20% aproximadamente desde o começo do ano. Teve uma leve congestão aqui, né? Como todos sabem, eu adoro uma congestãozinha, né? No bom sentido aqui. Então teve a congestão e depois desse rompimento, né, ficou meio chatinho. A média ficou de lado, a média de 21 ficou de lado, os bandas de Bollinger ficaram de lado. Depois imagina aqui, né, lá nos R$50 e uns quebradinhos aqui, 50 e 50, ela já ameaçou romper, não rompeu, bateu na média de 21 novamente. Eu acho que aqui no 51, aqui 50 e 70 seria mais um rompimento padrão, né? Então a compra teria sido aqui, né, no rompimento dos R$50, 51 quebrados. Ou, para quem gosta do retorno à média, lá na base da congestão, está congestionado, compra no suporte e vende na resistência, ou lá perto dos 47. Então quem compra suporte e vende resistência, comprou no 47,30 e vendeu no 50, R$3,40 é quase 7,5%, 7%, então também já comprou suporte e vendeu resistência. E quem compra rompimento, comprou aqui nos 50 e 50, 51 aproximadamente. Agora já andou, né? Já tivemos aí 2 dias de uma alta um pouco mais forte. Aqui no dia 15 subiu 3%, 2,9%. No dia seguinte subiu mais 2,9%. Também quem comprou rompimento já pode estar pensando em fazer algum tipo de realização parcial. Para quem trabalha no curto prazo, fazer aquela famosa retorno à média, né, que a gente faz, ó, a média está em 49,80, aqui já chegou a 53, então já daria quase 10%, fechando fora da banda de Bollinger, fechando na máxima, com volume alto, um candle direcional, e a volatilidade da Natura está em torno de 30% mesmo, 25%, 30%, então ela teria que estar afastada por aí mesmo, uns 10%, de 8% a 10% da média, para ter o retorno à média. Na sexta-feira ela fez esse martelinho invertido aqui, bem ruinzinho, né, de ver, mas não chegou nem fechar dentro, né, não fechou nem fechou fora, fechou dentro. Eu, caso tivesse comprado nesse rompimento, desde aqui embaixo e tentando manter, subindo stop, etc., eu teria já me livrado de metade da posição na quinta-feira, é isso, né, 16, na quinta-feira, e na perda da mínima da sexta,
em 52,55, eu encerraria toda a posição de curto prazo. Respondendo ao Herbert, né, que perguntou agora é um bom momento para investir na Natura, eu não sei qual que é o prazo desse seu investimento, né, se é um prazo um pouco mais longo, se é um prazo um pouco mais curto. O comentário que eu fiz foi mais de curto prazo, né, para quem está fazendo trade, como eu disse, quem compra suporte e vende vende resistência, ou para quem comprou o rompimento. Então seria essa uma estratégia possível. Num prazo um pouco mais longo, a gente poderia colocar no semanal, para ver, né, ó, colocando o gráfico semanal da Natura. Opa. Aqui a gente tem um gráfico semanal da Natura, já vem, né, vou fazer aquela coisa que eu adoro fazer, colocar um pouquinho mais de dados aqui, só para a gente olhar num prazo um pouco mais longo. Se você vai ser investidor de Natura, aí eu vou ter que concordar com o J. Basso, o J. Basso que falou isso. Aí você tem que fazer uma análise fundamentalista aí da empresa. O fato é que desde o fundo aqui de 2011, dia 7, da semana do dia 7 de outubro de 2011, a Natura saiu de aproximadamente R$30 e chegou a 50, ou seja, uma alta aí de quase 150% em 2 anos, né? Praticamente 2 anos e um ano e 10 meses, enfim. Então, mas se a gente olhar se a gente olhar a acumulação dela, né? Olha aqui, olha a acumulação dela, como é que está desde o fundo. Está rompendo o topo, né, anterior no semanal, né? Então é uma indicação, né? Já que ele é um indicador, é uma indicação positiva para a Natura aí, num prazo um pouco mais longo, já que a acumulação está rompendo o topo dele mesmo. Aqui a gente tem essa pernona de alta aqui da Natura, fez uma certa correção aqui durante o ano de 2011, como a maioria do mercado, e subiu mais 150%. Agora ela faz outra correção e pode estar iniciando uma outra perna de alta, né? Então, graficamente falando, e conhecendo, né, a empresa aí, como eu imagino, né, ela daria uma compra de rompimento em longo prazo superando 59, que seria o topo histórico. Comprar rompimento de topo histórico é sempre uma coisa interessante. Como a acumulação já rompeu o topo histórico dele aqui, a indicação é que tudo que possa estar acontecendo aí, tudo indica que ela vai pelo menos testar o topo histórico, né? Fora isso, quando ela fez a congestãozinha que a gente comprou o rompimento aqui, ela fez um fechou fora, fechou dentro no semanal, agulhou a banda de Bollinger no semanal algumas vezes, e agora a gente está tendo o cruzamento de uma média, a média de 21 no semanal já encostou na média de 50 e virando para cima. Para quem trabalha no semanal, seria a superação da máxima da semana passada, seria uma entrada. Então seria uma entrada no semanal. Mas o topo histórico já está logo ali. Então, não sei, pode, na dúvida, né? Eu sempre costumo falar, faça metade. Então, rompendo a máxima da semana passada, compra metade, se bem que para quem é swing trade já está, para quem trabalha no diário já estaria realizando. Mas para quem trabalha num prazo um pouco mais longo, a superação da máxima da semana passada já seria interessante, né? Se bem que também quem já teria comprado na superação da semana anterior, né, já estaria ganhando essa semana. E com o primeiro objetivo, que é comprou lá embaixo, o primeiro objetivo no topo histórico, né, no caso do semanal. Mas compra metade agora, metade na superação do topo histórico, né? Quando não sabe o que faz, quando não faz, vai fazer, faz metade, como eu sempre costumo brincar. Agora, o momento de comprar foi no rompimento, né? Ou no fundo aqui da correção. Eu acho que no caso de estratégia é isso. Fora esse tipo de estratégia, tem que fazer a análise da empresa, ver se está legal. O J. Barros está falando que está no ABC do Elliott. Beleza, ondas de Elliott. Ondas de Elliott eu acho muito subjetivo, eu acho que você tem que ficar recalculando toda hora, eu não curto muito. Eu acho que tem que ter a subjetividade
mas eu não consigo, eu não cheguei nesse grau ainda de Elliott. Eu não consigo ver muita... conheço muita gente que usa bem, e eu entendo quando a pessoa fala. Agora, quando eu falo de Elliott, eu não entendo, então também não uso muito. Mas sei o que quer dizer, 5 ondas, 3 ondas, não sei o que, mas eu prefiro estratégias mais... Eu sou mais simplista, talvez, então eu não gosto de colocar muita ferramenta. Mas é verdade, como o J. Barros disse, tá fazendo um ABC do Elliott aí, né? Tá no... Se é o ABC eu não sei, mas está naquela fase da correção. Se a gente olhar no gráfico um pouco mais longo, ela tá já no... Eu imagino que está numa onda 4, né? Porque ela já está na segunda correção aí de prazo um pouco mais longo no semanal que a gente viu. Bem, eu estou muito no bate-papo aqui, não falei quase nada. Vamos dar só uma olhada rapidinho em Petrobras e Vale, como a gente sempre faz, né? Nos outros chats. Petrobras, depois daquela quedinha do começo do ano ou do final do ano passado, ela já vem mais longa, mas numa queda um pouco mais longa, ficou mais chato, né? Teve uns gaps, teve um rompimento aqui nos 19,40, chegou a bater lá nos 16,45, e eu falei que o limite era 17,30, né? Já há algum tempo, mas foi até 16,45, sempre que fechou mais fora aqui esse candle, é o candle que está errado, se não me engano, que é o dia do dividendo dela. Mas enfim, a superação dos 19,50, ela foi até a banda de Bollinger superior, congestionou, fez aparentemente o pullback e voltou a subir. A superação aqui gerou uma nova entrada para quem tinha entrado no rompimento. Superação dos 19,68, que foi este candle aqui, na estratégia usada, já geraria uma nova entrada, com objetivo no mínimo ao novo topo, que seria lá nos R$21 aproximadamente. A média já está ascendente, bandas se estreitando agora, as bandas de Bollinger se estreitando. Para quem não entrou ainda, talvez a superação dos 20,10 seria uma nova entrada, com o objetivo lá nos 21, antes que essa banda de Bollinger feche. O fato da média de 21 estar próximo aqui favorece aos rompimentos, né? Os rompimentos ficam um pouco mais fortes. No caso da Vale, coitada, apanhando um pouquinho ainda, setor também não tão bom nesse momento, brincando lá com o suporte lá dos 29,70, 29,80 dela. Aqui a gente tem uma mínima de 29,70 e hoje já abre negativo também, caindo 0,02, 0,1, 0,15, enfim. Quem pensa numa compra de suporte em Vale, seria bom esperar um pouquinho, porque as bandas estão começando a abrir, a média curta já está inclinada, já vem de 6 dias de queda praticamente, né? A Vale se vê subiu no último pregão, mas produziu um candle negativo, está em cima do suporte, aguardando algum sinal de reversão ou de rompimento para baixo para operar. Rompeu para baixo, vende Vale, infelizmente, ou lança opção, ou compra put, ou tem várias estratégias aí. A média de 21 ameaça ficar descendente, mas aparentemente ainda dentro dessa congestãozinha. O primeiro sinal ruim de Vale foi a perda dos 31,60, 31,65 aqui, porque teve uma congestãozinha, ameaçou romper o topinho em 33, mas produziu 2 candles de indefinição e depois perdeu a mínima do candle. É outro sinal negativo. E a perda dos 31,70 aqui, 31,60, outro sinal negativo. E agora testa o suporte dos suportes lá embaixo. Há não sei quanto tempo a Vale não chega num preço tão baixo assim, né? Então tá realmente essa zona de preço dos R$30 é uma zona de preço que ela não tem visitado nos últimos não sei quanto tempo aí. Deixa eu colocar aqui pra gente olhar. Então assim como todo o setor de siderurgia, metalurgia, essas coisas, setor de commodities não está muito forte esses últimos tempos. Então a Vale não frequenta esses valores
desde 2009, para vocês terem uma ideia. Não chega aqui, né? Depois desse... Teve uma breve passada no fundo de 2008 aqui, 31 de agosto, é onde esse suporte que ela está brincando agora, seria bom ter uma reação por esses patamares aí, porque graficamente falando, a queda da Vale seria um pouquinho mais, não vou falar brusca, mas seria um pouco mais acentuada no caso da perda dessa zona de preço, né? O gráfico estaria bem feio. A acumulação já indicou que já está numa descendente desde o começo do ano, né? E agora indicando mais saída de dinheiro, já está num canalzinho de baixa aqui, como a gente olha num prazo um pouco mais longo, né? Se a gente olhar aqui, né, esse canal aqui indica essa última semana, esses últimos pregões de baixa aí, volumes acima da média, candles bem direcionais, né, abre bem mais, fecha bem mais baixo do que abre, ou abre em cima e fecha embaixo. Já está no quinto pregão seguido de baixa aí, bem acentuada. Enquanto não tiver uma reversão, a gente não pode afirmar nada. Seria nesses níveis de preço, seria interessante ter uma virada para cima do acumulação, ter uma entrada de grana e uma congestãozinha aqui para produzir uma simetria positiva, e em caso dessa simetria positiva, levar os preços de novo lá para os 42. Por enquanto está brigando com o suporte, e a perda desse suporte vai dar uma acelerada na queda, como a gente viu olhando do outro lado. Não tem muitas referências após os R$30, 29 e pouco aqui. A gente não tem mais muita referência de suporte e resistência para Vale. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, né? Eu peço desculpas que eu sou realmente... o FLI tá falando, você vai fazer o programa do mini índice ao vivo? Então, ele... eu acho que não vai ter o programa do mini índice essa semana, já que é um programa do Collor, assim, é ele que apresenta o método dele. Eu só vou fazer a abertura e o fechamento. Fazer só os comentários da abertura e o fechamento, para não deixá-los órfãos do Collor aí, que é o que é meio o que a gente faz quando a gente sempre se propõe a fazer quando o Collor está de férias aí, seria mais o comentário da abertura e do fechamento. Eu acho que nem o programa do meio-dia, nem o do mini índice essa semana vai ter. Mas a gente pode comentar sobre o mini índice aí durante os nossos programas. É lógico que é totalmente diferente aí do que o Collor faz ao vivo aí toda semana, mas como eu não sou muito especialista, não tenho um setup definido para o mini índice, não sou especialista em mini índice, lógico, eu prefiro não entrar nesse terreno do Collor aí. Mais para frente a gente vai ter algumas novidades nesse sentido, né, de trade ao vivo aí. Mas ainda não é o caso. Essa semana aí eu realmente só estou cobrindo as férias do Collor aí, para vocês não ficarem órfãos de análise. Também porque eu gosto de bater papo sobre o mercado, então eu já estou aqui mesmo. E o pessoal me pediu gentilmente, eu atendi gentilmente. O Herbert perguntando quais ações pode ser uma boa oportunidade de investimento no momento. Olha, Herbert, de novo, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei. Então, tem muita empresa boa. O que a gente tem que achar aí, a garimpagem achar a empresa boa num preço bom. Oportunidade de investimento, você tem que analisar a empresa e olhar se está num bom momento. De preferência juntar duas coisas. Por exemplo, a gente tem boas empresas aí no setor de construção, só que o setor de construção está meio deprimido. A gente tem boas empresas no setor de shopping. Eu tô vendo, sim, mas daí é só uma observação, não chega a ser uma análise. Eu vejo com bons olhos aí setor de shopping, tem boas empresas bem administradas. Algumas poucas construtoras tem construtoras bem administradas.
Eu acho que é quase uma análise caso a caso, que nem o Colmeia falou, né? Acho que foi o Colmeia que falou, deixa eu ver aqui. Foi o Colmeia que falou. As empresas de educação estão num bom momento, mas talvez, pelo menos no timing de preço, elas já foram, né? Já deram uma boa andada, né? Teria que ter reparado isso antes. Eu acho que não é tão simples assim falar qual que é a oportunidade de investimento, porque se tivesse uma oportunidade, todo mundo já teria percebido essa oportunidade. E é isso que a gente faz com gráfico, né? Assim, eu gosto de olhar o gráfico porque eu vejo entrando volume naquela ação, naquele papel, qualquer movimentação atípica, você fala, tá acontecendo alguma coisa, daí você vai atrás de informação. E eu acho que aí, como eu disse, que é o cerne de todo programa, de toda questão, é a seleção dos ativos. O Collor vem aqui, analisa 40 papéis, né? Faz um monte de comentário aqui. Eu até agora consegui falar sobre 3, 4 papéis, que eu estou comentando sobre outras coisas, mas é isso que vale a pena. É isso que eu gosto também de falar sobre outros assuntos, não é só sobre gráfico. Mas, por exemplo, o que você acha da máxima venda tudo em maio e vai para casa? Olha, o Marcos perguntando, já deu certo várias vezes, né? Isso daí, eu acho que se tem algum ditado antigo, algum motivo deve ter, mas eu não gosto de me basear só nisso, né? Se você vendesse Ambev em maio, você vai vender Ambev no fundo. Você vendeu Ambev num fundo aí, né? No 77. Então acho que cada caso é um caso. A história de vende em maio é porque é quando entra as férias de meio de ano americano, né? Então o pessoal tira a grana da poupança para viajar. E isso é uma máxima sell in May, go away, né? Que é mais americano, né? Por causa das férias do final do ano, é lógico que se eles tiram grana, acaba caindo, enfim, uma questão simples aí. Eu acho que todo ditado tem um fundo de verdade, mas não é uma verdade absoluta, né? A gente tem aí vários bons exemplos. Só para terminar de responder pro Herbert, não é uma recomendação, é só um comentário. Isso eu estava olhando, dando uma estudada, né? Fazendo a lição de casa aqui, e ontem eu me deparei com... Eu gosto de um retorno à média, né? Eu sou um cara mais retorno à média, assim, por jeito, né? Eu sou mais devagar. E eu me deparei com isso aqui, né? Isso aqui já adiantando, essa seria um comentário. Eu deveria ter feito na quarta-feira falando dela, mas daí no chat de quarta-feira as coisas tomaram outro rumo. E olha que beleza de retorno à média. Isso é o que para mim seria uma oportunidade, só respondendo ao Herbert. Mas isso é uma oportunidade de trade, não uma oportunidade de investimento. Olha que retorno à média fantástico esse aqui. Tá? Médias descendentes, tendência de baixa desde o começo do ano. Uma longa tendência de baixa. Vem aqui também, perde uma congestão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias seguidos de queda. E no 7º dia faz um candle desse, fechando na mínima para fora da banda de Bollinger. A média está aqui em 5,30 e ela fechou 4,30, praticamente 20% longe da média. A volatilidade dela está em torno de uns 50%, então um terço da volatilidade ela já é maior do que a distância média, ou seja, a distância da média é maior do que um terço da volatilidade. Então, na estratégia de retorno à média que a gente usa, comprar um terço no fechamento do candle preto, outro terço no fechamento do candle branco e outro terço na superação do candle branco. Então a gente teria comprado um terço no dia 6, um terço no dia 7 e o outro terço só no dia 10. Aqui fazendo a posição com o objetivo na média de 21, e ela foi na média de 21 certinho, agora congestiona de novo. Isso aqui é um retorno à média de livro. Fora isso, fez um fechou fora, fechou dentro, compra na superação da máxima do candle que fechou dentro, e teria comprado aqui em aproximadamente 4,55, 4,60, vai, para não ser tão pessimista, e vendido aqui nos 4,90 aproximadamente, né, que é a média de 21 tava. Então
daria quase 10% aí, também 7% em alguns poucos dias. Então é uma estratégia bem interessante essa de retorno à média. Isso, para quem olha retorno à média, para quem olha gráfico, é uma oportunidade. Aqui ela cumpriu todas as exigências: volume acima da média, candle fechando fora da banda de Bollinger a uma distância da média de 21, um candle positivo no dia seguinte e a busca da média de 21. Isso é uma oportunidade gráfica ou estratégica ou de retorno à média que eu deveria ter comentado no chat de quarta-feira, desculpa. O Marcos está falando, vai mais uma, pode comprar mais baixo, funciona muito. É isso. O JBase, posso sugerir ao Ebert, Embraer, Anhanguera Educacional e Paranapanema. Vamos dar uma olhada, ué. Já não estamos fazendo nada mesmo aqui, vamos lá. Embraer. Vamos. Embraer, aparentemente, vamos dar uma olhada aqui. Rompendo o topo histórico, a compra já teria sido no dia 9, né? Ou para os atrasados, o rompimento do dia 9 nos 18h40. Eu não sei se é topo histórico não, porque ela tem uma quedinha, mas que não é um topo de mais curto prazo, congestão de topo aqui, né? Uma congestão um pouco estranha, mas é uma congestão. A primeira compra já seria a superação dos 18 e uns quebrados, dos 18,10. Pode-se considerar isso aqui como um pullback, né, do topinho anterior aqui, e depois um zigue-zague para cima, a segunda entrada nos 19,40. Ou acumulação aqui já com o topo rompido também, então uma sinalização positiva. Realmente, Embraer, J. Barros, parabéns, não precisa de mim, mas uma compra de rompimento bem interessante aí também. Embraer, cuidado só para não perder o timing, porque ela já andou um certo tempo, já andou bastante, mas não quer dizer que não vai andar mais. Sempre desconfiguro isso aqui, mas não tem problema, a gente é teimoso e corrige. Deixa eu dar aquela só olhada de mais longo prazo. Como eu falei, não é o topo histórico da Embraer. O topo histórico está lá nos R$23 aproximadamente. Ela está 19, tem um zigue-zague aqui de um prazo um pouco mais longo, mas com certeza é um rompimento aí dos topos dos últimos tempos. Ela vem produzindo ao longo os topos principais ascendentes. Então, desde lá do fundo de 2009, ela está numa tendência de alta, né, de longo prazo, né, olhando aqui se a gente olhar só os fundos, né, ela vem aí dentro de um canal parecido com esse aqui, né? Então, se ela está num canal, é lógico que tem vários pequenos canais aqui no meio, ela está superando o meio do canal aqui, então ela está indo buscar o topo do canal, que coincidentemente é lá no topo histórico, pelo menos até onde a gente vê aqui no gráfico. Vamos ter que ir na mão mesmo, né? Não vai ter jeito. Então, até onde a gente vê no gráfico, é lá nos R$23 mesmo, que é o topo desse canal, que ela tá desde o primeiro topo mais alto que o topo anterior, ela vem meio respeitando esse canal aqui. Então, o próximo objetivo é lá nos 23 mesmo, que é o topo histórico. Então, ela realmente está numa situação interessante. Mais interessante se você tivesse comprado mais aqui embaixo, no retorno à média que ela fez, ou no primeiro rompimento, mas daí foi no final do ano passado, já foi há muito tempo. Recentemente o que ela fez foi esse rompimento do topo anterior, que talvez esse que o J. Barros tenha se referido aí, mas a compra de rompimento foi aí nos 18 e pouco mesmo, e até deu uma segunda chance nos 18,30. Essa é a primeira que o J. Barros comentou, mas como eu disse, só para já que eu falei de poucas ações aí nesse nosso comentário, só para a gente não passar em branco. A outra que o J. Barros falou foi a Anhanguera Educacional, a Edu. Também bem, né, outra de estratégia de rompimento, né? Aqui já primeiro rompimento do zigue-zague
no dia 10 de abril, deu uma congestãozinha, rompeu a média de 21, segundo rompimento lá nos 11,80, 11,85 em gap, fechou fora, fechou dentro, fez a correçãozinha, a média de 21 se aproximou, terceiro rompimento 12,45 e agora já anda, já fez ali alguns candles fora da banda de Bollinger, mas continua subindo. Agora a média de 50 começa a ficar horizontal e tende a virar para cima, a média de 21 já virou para cima, três médias, as médias agora todas alinhadas, tendência de alta absoluta, topos e fundos, pelo menos no curto prazo, topos e fundos ascendentes, só falta romper o topo, não sei se é o topo histórico, mas rompendo 14,17 fica com o caminho livre aí para subir. Vamos ver, não dá para saber, né? Sempre tem um. Vamos lá, nós de novo colocar o gráfico mais longo. Vamos nós. Ai, de novo. Eu já vejo a Tabasa. O topo histórico dela é lá em 2011, pelo visto, né, em R$ 14,50, mas também olhando no prazo um pouco mais longo, desde o final de 2011, topos e fundos ascendentes, o mesmo canalzinho que vem da Embraer aí, chegou a perder alguns fundos, fazendo uma simetria interessante, perdeu a simetria do lado de cá e repete a simetria, abrindo espaço para uma outra simetria para o teste lá dos 14,50 mesmo, teste do topo histórico, mas já vem numa andada boa, fez fundo no começo de abril e zigue-zague ascendente para cima. Também está bem interessante as de educação, né, tanto a Croton quanto a Anhanguera, quanto a outra lá que eles compraram também, tá, a Abril Educacional também estava bonita, né, se não me engano. Abril é essa, né? Veio numa longa tendência de alta e agora faz uma correção um pouco mais aguda aqui, se aproximando da média de 200 períodos. Também qualquer sinal mais forte de reversão aqui no curto prazo está em tendência de baixa, né? As médias curtas, a média de 5, 20, 50 alinhadas para baixo, mas vai encontrar a média de 200 aqui, uma reversão aqui nesses patamares pode ser interessante. A outra que o J. Barros falou, só para não perder aqui, a Palam. J. Barros, poderia verificar o semanal. Semanal de qual? Delas, podemos dar uma olhada também, né? Nelas mesmo. É que olhando o diário num prazo um pouco mais longo, eu já acho que é suficiente assim, né? Mas podemos olhar, não tem problema. Então, só para a última que falta, PEMAN 3, Paranapanema. Eu tinha olhado já essa Paranapanema faz tempo. Nesse fundo, né? No meio do ano passado, já ameaçou fazer aqui aquela congestão de fundo e desde então vem também numa forte alta. Então, o que a gente pode tirar aí dessas três sugestões do J. Barros? Primeiro, você quer operar comprado, opera empresas que estão em alta. Então, graficamente falando, tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, as médias alinhadas, né? Média curta, média média, média longa alinhada. Comprar todos os rompimentos e todos os recuos, qualquer teste de suporte, qualquer recuo, qualquer agulhada em banda de Bollinger inferior, ou vende uma parte, a hora que a agulha a superior, compra quando a agulha inferior. Comprar rompimento, comprar recuo. Então ter a estratégia e escolher empresas em tendência de alta. Dá pra gente até automatizar, se a gente colocar aqui no nosso rastreador do Shark, que eu ainda estou escrevendo aqui as fórmulas, estou traduzindo as fórmulas que eu tenho, mas eu ainda vou usar esse rastreador no chat de estratégias quantitativas. Eu só estou atualizando minha biblioteca. Que mais que a gente tem aqui? O J. Barros, você já verificou no G mais longo? Você já viu? Não entendi, J. Barros, desculpa. No G mais longo, no gráfico mais longo, isso aí. No momento eu só opero tendência, é menos arriscado. É verdade, eu acho que você vai.
eu acho que não tem muito certo nem errado, né? Você só tem que estar do lado certo. Então, se está caindo, ou você opera contra a tendência, ou você opera na venda. Se está subindo, você opera comprado. Se tem alguma empresa que você gosta, conheça bastante o gráfico dela, conheça bastante o comportamento dela para operar melhor, né? Então, só atualizando aí, né? Deixa eu mudar só aqui rapidinho. Só atualizando aí, é lógico que vocês estão acompanhando. O Ibovespa Dow Jones já abriu agora com uma leve queda de 0,06, o Ibovespa com queda de 0,38, a Vale com queda de 0,37, a Petrobras com 0,70 de queda, OGX com menos 1, Itaú com menos 0,4, Banco do Brasil mais 1,2, com mais 1,2, Bradesco zerado, os Minas menos 2,3, e assim vai. Só construção também, assim, leves quedas, menos 1, umas quedas mais, por enquanto, né, agora no começo as quedas mais fortes em Uzi Minas 2,3 e Cielo 1,4, das que eu acompanho aqui mais de perto. As que estão em alta também, ou uma leve alta, uma leve baixa, operando mais ou menos na estabilidade nessa abertura do pregão, sem grandes movimentos, tirando esses que a gente já comentou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O JBA só falando que está menos arriscado. Bem, estamos falando aqui há quase uma hora, né? Peço desculpas aos amigos por não estar tão dinâmico. No chat da tarde aí eu prometo ser mais dinâmico, a gente fala mais dos papéis especificamente. Agora a gente estava mais comentando divisão de mercado mesmo. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço a presença de todos. Lembrando que não vai ter o comentário do meio-dia nem o mini índice. No fechamento do pregão eu vou estar aqui fazendo o fechamento também a partir de umas 4h30, 4h40 mais ou menos. Hoje ainda tem o chat de opções básico do roxo após o comentário de fechamento. Eu agradeço a presença de todos. Bom dia de mercado, bons trades aí. Se alguém precisar de alguma coisa, quiser bater um papo, quiser alguma indicação de livro ou alguma indicação de assunto para a gente conversar, meu e-mail é tgkraus@rocks.com.br. Eu agradeço a presença de todos, tenham todos um bom dia. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Esses bate-papos só são valiosos com a participação de vocês. O J. Barros está falando: Ronaldo, desculpa a intromissão no seu espaço. Imagina, J. Barros, por favor, não tem intromissão nenhuma. É sempre uma ajuda ter gente para conversar. O Arnaldo Requeno está falando: o gráfico está muito pequeno, aumenta o zoom. Arnaldo, aumenta o zoom do seu navegador. Dá para você, vai lá se for o Internet Explorer, no lado direito inferior tem lá uma lupinha, você coloca 200% e ele fica legal. Dá pra aumentar. O meu gráfico é muito pequeno porque às vezes eu coloco o tempo, um time frame um pouco maior, então ele acaba ficando pequeno. Mas aumenta o zoom do seu navegador aí que ele fica legal. O Comé falando: valeu TG, valeu Comé, valeu Arnaldo, valeu J. Barros, valeu Marcos, valeu Herbert, valeu FLI. No final do dia a gente está aí de novo, contamos com a presença de vocês. Valeu pessoal, obrigado, tenham todos um bom dia, até o final de tarde aí.